Rede Marco YouTube. E tá começando agora o Baú, a sua máquina do tempo novelesca, e hoje a gente vai falar de uma novela muito legal que passou no horário das 19 horas na Globo, que foi Jogo da Vida. Aqui ó, talvez não, o primeiro grande sucesso do Silvio de Abreu na Globo, porque ele já havia feito um certo sucesso escrevendo Éramos Seis na Tupi. Sua novela anterior na Globo, que havia sido Pecado Rasgado, não tinha sido sucesso e o Silvio estava super traumatizado. A gente vai chegar lá nessa história. Bom, Jogo da Vida foi uma novela das 19 horas na Globo, exibida em 167 capítulos, de 26 de outubro de 1981 até 8 de maio de 1982. Ela foi escrita por Silvio de Abreu sob um argumento da Janete Claire, da grande mestra Janete Claire. Ela teve colaboração, o Silvio teve colaboração do Carlos Lombardi e a novela foi dirigida por uma trinca de primeira, Roberto Talma, Jorge Fernando e Guel Arraes. Esses dois últimos iniciando sua carreira de diretor e fariam grandes parcerias com Silvio de Abreu em suas próximas novelas. Bom, o que dizia a história de Jogo da Vida? Jogo da Vida contava a história da Jordana, que era a personagem da linda Glória Menezes, muito maravilhosa nessa novela. Ela era casada com o personagem Silas, do Paulo Goulart, e ela é abandonada depois de 18 anos de casamento por um romance que ele começa a ter com a Carla, personagem da Maite Proença. Bom, a Jordana então muda de vida, de dona de casa, que ela era até então, super largada de lado pelo marido, tratada mal, ele a humilha, fala que ela não é bonita, que ela é relaxada, para uma grande empresária, uma empresária de sucesso. No meio desse percurso, ela conhece a Dona Mena, que é o personagem da Norma Geraldi. A Dona Mena era riquíssima, ela esconde dólares dentro de quatro cupidos. Eram 4 cupidos, dentro de um deles ela esconde dólares, uma fortuna em dólares. Quando a Dona Mena morre, a Jordana fica morando numa mansão que pertencia a essa senhora. Beleza. Até então ninguém sabe dos dólares e os dólares começam a andar de personagem para outro, para lá e para cá. Nós aqui não sabemos qual é o cupido que tem os dólares dentro. E os cupidos vão de personagem para personagem, de personagem para... E ninguém quer porque todo mundo acha muito feio. Até que chega um certo momento da história em que as pessoas descobrem que ela tinha uma fortuna e que escondeu essa fortuna dentro de um dos cupidos. Aí a busca pelos cupidos e por qual cupido seria o portador dos dólares é que dá o grande mote da novela. Bom, outra parte importante da novela é o romance da Jordana, que ela fica dividida entre o personagem do Raul Cortez, que era o Carlito, e o personagem do Gianfrancesco Guarnieri, que era o Seu Vieira, um padeiro, gente boa pra caramba. Bom, Jogo da Vida começou com um humor sutil, devagarzinho, calçado no drama ali da Jordana, mas depois se tornou uma comédia rasgada, bem ao estilo do Silvio de Abreu, que ele aperfeiçoaria em sua novela posterior, que foi Guerra dos Sexos. Bom, destaques a gente tem Glória Menezes, linda e competente como sempre, o Gianfrancesco Guarnieri fazendo um português hilário, carismático, a Rosa Maria Murtinho que interpretou a Loreta, vilazona, muito engraçada, e a sua parceria com a dona Ilse, que era a personagem interpretada pela Norma Crespi. Ela era humilhada a novela inteira, até no final que ela dá a volta por cima, é muito engraçado. Outro destaque da trama foi o triângulo amoroso envolvendo os personagens da Maria Zilda, do Gracindo Júnior e da Elisângela, que faziam a Rosana, o Osvaldo e a Mariúcha. Detalhe, Maria Zilda atuou grávida nessa novela da metade até o final e... não, eu acho que desde o começo ela já estava grávida, porque a novela terminou no dia, no dia 2 ela teve o filho dela. Foi incrível isso e eles usavam um truque para esconder no começo a barriga dela e depois a própria gravidez foi integrada na trama. Bom, Jogo da Vida foi uma sucessão, deu 40 pontos de média e elevou a audiência da Globo, que vinha meio mal das pernas da novela anterior, que foi O Amor é Nosso. Bom, uma das missões mais importantes de Jogo da Vida era elevar a audiência do horário das 19 horas na Globo, que andava bem fraquinha, bem mal das pernas. Ali, a novela anterior tinha sido, como eu falei,
O Amor é Nosso. E o Amor é Nosso tinha sido, assim, nossa, um fracassão. Não só de audiência, como também de repercussão. A novela tinha repercutido muito mal. Assim, se falava-se mal de O Amor é Nosso dentro e fora da Globo. Enfim, Silvio de Abreu pegou um pepino nas mãos. Mas ele já estava se habituando a essas situações de emergência. Por quê? O Silvio escreveu Éramos Seis na Tupi, foi um grande sucesso dentro, claro, das limitações da Tupi. Éramos Seis competia com Locomotivas, depois não aguentou a concorrência porque Locomotivas da Globo foi uma sucessão. Aí eles mudaram o horário de Éramos Seis, fizeram uma campanha no jornal dizendo assim, assista Locomotivas, mas não perca Éramos Seis, que é uma novela muito boa, tipo a lá Silvio Santos, sabe? A Tupi fez isso e foi uma novela muito boa. Eu tenho praticamente quase que inteira, muitos capítulos dessa novela da Tupi em DVD. E foi uma novela muito legal, muito boa. Foi considerado um sucesso. Beleza, aí ele foi contratado pela Globo, veio fazer Pecado Rasgado, que foi um fracassão, não tão grande como O Amor é Nosso, mas não foi sucesso. Foi uma novela que ele detestou. Ele escrevia uma coisa, o diretor dirigia outra. Eu acho que, salvo engano, era o Regis Cardoso, dirigia uma coisa que não era. Ele escrevia uma comédia, o cara dirigia um drama, enfim. Não foi bem. Ele até pediu para sair da Globo, caiu fora, falou: nunca mais escrevo novela, isso não é para mim. Até que lá para os idos de 1981, 82, o Cassiano Gabus Mendes vinha de um grande sucesso chamado Plumas e Paetês, e Plumas e Paetês estava quase na reta final ali, mais ou menos, um pouco mais da metade, não estava na reta final, um pouco mais da metade, e ele teve um infarto e precisou ser substituído. A Globo lembrou do Silvio de Abreu, foi atrás dele: ô Silvio, volta aí e tal. Ele voltou e deu um up na audiência de Plumas e Paetês, que estava ali entre os 41 e 42 pontos, e a audiência explodiu. O final, pouco mais da metade até o final, passava facinho dos 50 pontos. Fechou com uma média de 46 pontos. Logo em seguida veio O Amor é Nosso, que destruiu a audiência da Globo e caiu para 32 pontos, de 46 para 32. Foi um verdadeiro horror na Globo, sinal vermelho para todo lado. A novela foi encurtada e apagada, simplesmente apagada. Nem no projeto Fragmentos O Amor é Nosso entrou, já que a Globo quis esquecer essa novela total. O que é uma grande bobagem, né? Porque a gente aprende com os tombos que a gente leva. Então a Globo poderia ter mantido lá os 2 primeiros capítulos, os 2 capítulos do meio, os 2 capítulos finais, como ela manteve de novelas que ela não tinha interesse em manter e acabava apagando para gravar coisa por cima. Porque na época precisava, era muito caro aquelas fitas e tinha que se gravar novela em cima de novela. Um pecado, né? Mas já que fizeram, já que tinha que fazer isso e eles não gostavam de Amor é Nosso, que fizesse isso então, gravasse aí, preservasse uns 6 capítulos pra gente ter o gostinho desse fracasso. Mas isso a Globo não fez, ela apagou O Amor é Nosso total. Raramente você encontra uma chamada ou outra aí pela internet do Fábio Júnior, ele tava muito bonitão, tal, era uma novela calçada em cima dele, mas bom, isso é papo para outra hora. Logo em seguida então veio o Silvio de Abreu escrever Jogo da Vida. E aí ele levou a audiência de 32 para 40 pontos. Foi uma sucessão. O Globo ficou super satisfeita. A novela seguinte, Elas por Elas, foi melhor ainda. Manteve os 40 e ainda subiu para 42 pontos. Bom, a missão de Jogo da Vida, como eu falei, era mesmo subir a audiência de O Amor é Nosso. Mas a Globo não quis também apostar tudo só no Silvio de Abreu. Escreve uma novela. Não. A Globo queria que Janete Claire fosse a autora da próxima novela das 7. A Janete tinha ali uma sinopse que era sobre as 4 marquesas, chamava a sinopse dela, e seriam marquesas, não seriam cupidos. E basicamente era essa história. Só que a Janete escrevia drama, ela não escrevia comédia. E ela não ia se adaptar ali àquele horário das 7, porque era um horário que vinha de comédias, principalmente das comédias do Lauro César Muniz, né? Não, perdão, do Cassiano Gabus Mendes, que é Locomotivas, Marrom Glacê, Plumas e Paetês. E a Globo queria manter esse horário como um horário de comédias, um horário leve para a família, que não era o perfil da Janete.
Mas ela topou, ela falou, não, eu vou pegar essa sinopse aqui, vem cá o Silvio, senta do meu lado, a gente vai dar uma esquematizada nessa sinopse. Eu ajudo ele a escrever o comecinho, mas depois eu ripo fora, vou escrever novela minha e ele toca o barco. Aí arrumaram o Carlos Lombardi, com 23 aninhos de idade só, e ele foi escrever, Jogo da Vida junto com o Silvio de Abreu. Então a Janete fez o argumento, saiu fora, deixou nas mãos do Silvio e junto com o Carlos Lombardi eles escreveram o Jogo da Vida. Mas a Globo queria chamar atenção na época. E Glória Menezes era Glória Menezes. Ela só fazia novela das 9, das 8 na época. Glória Menezes só fazia novela das 8, uma atrás da outra. E ela vinha do sucesso de Pai Herói, onde ela foi simplesmente a Ana Preta, aquela que deu trança-pé na própria protagonista, que era a personagem Carina de Elizabeth Savala, que não estou falando que foi mal. Carina foi um sucesso, ela e o André, o Tony Ramos e tal. Mas a história da Ana Preta e do Baldarati, que era o Paulo Altran, dominaram a novela. E a gente torcia para Ana Preta. Ana Preta tomou conta. Isso em 1979. Já estávamos aí em 81 e a Glória Menezes não tinha voltado a fazer novela e foi convidada para fazer Jogo da Vida. E a pedido também da Janete, que elas eram parceiras, ela aceitou fazer Jogo da Vida. Então, Jogo da Vida foi, assim, preparada para ser um drama, mas um pouco mais aliviado, um pouco mais leve ali por causa do Silvio de Abreu. Beleza, o Silvio começou a escrever Jogo da Vida meio como não um drama, mas uma história de uma mulher de meia idade. A Glória já devia estar lá com seus 40 anos, ela era casada por muitos anos com o Paulo Goulart, né? O Silas, personagem do Paulo Goulart, e apaixonada por ele. Ele humilhava ela no começo da novela, ele humilha. Eu lembro que ele dá uma festa, ela compra um vestido novo, ela vai toda bonitona assim na festa, e ele humilha, ele fala que ela tá feia, mal vestida, que ela é brega, que ela é cafona, enfim. A Glória Menezes estava linda, mas no começo da novela eles deram uma descaprichada no visual dela ali e ela estava meio caidona. E ela aceitou a fazer Jogo da Vida, foi fazer o Jogo da Vida e a novela começa desse drama, um dramazinho, da personagem um pouco mais dramática, sofredora, tudo, até o momento que o Silvio começa, depois do capítulo 20 e poucos, a soltar um pouco mais o lado cômico, o lado da comédia, calçada ali na personagem Lívia, da Débora Bloch, no Mário Gomes, que fazia o personagem que eles brigavam demais, então começou aquelas coisas mais engraçadas. Aí tinha a Rosa Maria Murtinho, que fazia a Loreta também, que era no começo uma personagem mais rígida, mais vilã, e ela começa a largar solta, né? Aí a Loreta começa a ficar engraçada. Para mim, é o melhor personagem da Rosa Maria Murtinho na história das telenovelas da Globo. Ela tá fantástica. Eu não vejo a hora de ver essa novela para assistir também, além da Glória Menezes, a Rosa Maria Murtinho, que tá demais. Bom, no passar da trama, o Silvio foi soltando cada vez mais a comédia e alicerçou o caminho de Guerra dos Sexos. Porque talvez se o Silvio de Abreu tivesse feito assim a comédia logo de cara, logo no começo, teria assustado o público. O público teria caído fora. Então o que ele preferiu? Preferiu manter o estilo Janete Claire ali, uma novela um pouco mais dramática, muito bem alinhavada, personagens muito bem construídos, uma direção firme do Talma e dos dois garotos lá, o Guel e o Jorge Fernando, e começou a novela e aí ele solta o verbo. O final da novela é incrível, com a correria de todo mundo atrás do Cupido, e Cupido pra lá, Cupido pra cá. Gente, é fantástico, vale muito a pena. Abertura de Jogo da Vida, a gente tem o jogo de boliche, né? É muito legal e totalmente integrada à trama. É o tempo que a Globo se esmerava em fazer abertura, não como hoje em dia, que faz aí qualquer coisa, qualquer abertura de qualquer jeito, né? Deixa eu desligar isso aqui. Abertura hoje em dia de qualquer jeito,
a gente nem... Nossa, a gente vê umas aberturas aí muito tristes. Dona de Mim, pra mim, eu acho que foi a pior abertura da história da Rede Globo. Nem aquelas aberturas que subiu o nome assim, não tinha quase nada, não era tão ruim como Dona de Mim, que foi um horror. Aquela abertura péssima. Bom, a abertura de Jogo da Vida tinha a música Vida Vida, do Ney Matogrosso, uma canção genial do Ney, muito bem cantada como sempre, um ritmo contagiante, e a bolinha, digamos assim, ela perseguia os... esqueci o nome desse negócio aqui. Ela perseguia as peças, do jogo de boliche. E eles fugiam da bola. E a bola só se dava mal. Até o final, que a bola toda já meio quebrada, ela fica meio com um lado redondo, um lado reto assim. Ela toma corpo de novo, aí vai, pau, faz o strike no boliche, voa peça para todo lado. É muito bacana. Essa abertura é uma das coisas mais legais das aberturas das novelas da Globo. Uma curiosidade é que o personagem Lívia, que ficou com a Débora Bloch, foi escrito para Glória Pires. Eles queriam a Glória Pires, mas aí não deu certo, a Glória acabou ficando para outra novela e eles deram um personagem para Débora Bloch, que foi um sucesso, foi a primeira novela dela e ela foi muito bem. Uma outra coisa bacana de Jogo da Vida foi a quebra da quarta parede, que o pessoal chama de quebra da quarta parede. O que é a quebra da quarta parede? Os atores estão nas cenas interpretando a cena normal e de repente o ator vira e fala com a gente, né? Então ele tá ali interpretando a cena e de repente ele fala assim, não é verdade? Ou então ele fala, eu não tô certa? Fala com a gente. Então isso se chama quebra da quarta parede. É muito interessante, principalmente a personagem da Elisângela. Faz demais isso. Ela é a vilã Mariúcha, eu já vou falar dela daqui a pouco. E ela faz demais isso. Ela olha para a câmera e fala com a gente. Isso foi uma jogada de mestre, porque em pouquíssimas novelas havia acontecido isso. Eu mesmo não me lembro, parece que teve novelas anteriores, mas eu não me lembro qual novela teria usado esse recurso da quebra da quarta parede. Mas em Jogo da Vida, iniciou ali. Aí Guerra dos Sexos descambou, né? A Charlot falava com a gente direto, Fernanda Montenegro, a Vânia da Maria Zilda, a personagem da Maite Proença também falava com a gente, a Juliana, enfim. Aí o Silvio usou demais isso aí em várias outras novelas dele, mas a primeira foi Jogo da Vida. Foi a primeira novela da Débora Bloch, da Cássia Forró, não me lembro nunca o nome dessa atriz. Foi a primeira novela também da Bia Seidel, da Desirê Vinoli, do Ernesto Piccolo e a primeira novela inteira do Gianfrancesco Guarnieri, que ele vinha da Tupi, né? Tinha feito muitas novelas na Tupi e tinha feito uma participação especial em Cabocla, mas novela inteira, a primeira foi Jogo da Vida. Uma outra curiosidade bacana e que não faz parte da trilha sonora internacional é que a cantora Olivia Newton-John estava estourada no Brasil, no mundo inteiro, né? Com aquela música Physical dela, e ela veio para o Brasil e foi convidada para fazer uma participação especial em Jogo da Vida. E tinha uma boate em Jogo da Vida que chamava Singles Bar, né? E eu não me lembro qual personagem que abre essa boate Singles Bar. Não lembro se é o da Maria Zilda com o marido dela, o Oswaldo, né? Que é o Gracindo Júnior. Não me recordo. Mas eu sei que tem esse bar e ela canta nesse bar. E foi um sucesso, né? Porque a gente, nossa, babava na Olivia Newton-John. E Physical, só uma curiosidade, ela só perde para uma música do Elvis Presley em quantidade de semanas que ficou em primeiro lugar na Billboard dos Estados Unidos. Ela ficou muitas semanas, coisa de acho que 3 ou 4 meses em primeiro lugar na Billboard nos Estados Unidos. Ou seja, foi uma sucessão, a Globo soube aproveitar e trouxe Olivia Newton-John para fazer sucesso, foi muito legal. Bom, o final também foi inovador, aquele final da mocinha beijando o mocinho no final da novela, escreve fim, não foi assim em Jogo da Vida. O final mostrou toda o elenco reunido e eles estavam num palco de teatro
E todo mundo começou a aplaudir, né? As pessoas aplaudem e eles saudaram, fizeram reverências, assim, agradecendo todo o sucesso e tudo que tinha, todo o sucesso que tinha sido a novela. E foi uma outra quebra de quarta parede, porque eles na realidade estavam agradecendo a nós, o público, que tinha ajudado a novela a crescer, que tinha feito dessa novela um grande sucesso. E eles estavam nos agradecendo a nossa audiência. Foi muito bacana. Jogo da Vida, então, eu recomendo a todos assistirem. Não deixem de ver. Foi a primeira novela explosão do Silvio de Abreu. Foi a novela em que ele começou devagar, meio dramático, não como Pecado Rasgado, mas mais assim, um pouco mais denso, com a personagem Jordana sofrendo, e aí vai aos poucos virando uma comédia, até que vira uma pré-Guerra dos Sexos. Enfim, Jogo da Vida foi um grande sucesso da Globo, eu recomendo todo mundo assistir. Bom, então é isso, pessoal. Beijo pra vocês, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo Baú da TV. Tchau! Rede Marco YouTube.